Quem foi José de Alencar? Hoje nós vamos falar desse autor e contar aí sobre as suas obras, suas 3 fases, os estilos de romance que ele escrevia. Então, se você está estudando para Enem, está no ensino médio, precisa entender sobre o José de Alencar, fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudo mesmo que você precisa sobre essas 3 fases do José de Alencar. Patrono da cadeira número 23 da Academia Brasileira de Letras, José de Alencar atuou como jornalista, crítico, advogado, dramaturgo, político, ele fazia um monte de coisa. Mas o que fez José de Alencar para merecer tamanha honraria da 23ª cadeira da Academia Brasileira de Letras? Faleceu. José Martiniano de Alencar nasceu em 1º de maio de 1829, na cidade de Massagena, lá no Ceará. Com apenas 1 ano de idade, sua família então mudou-se para o Rio de Janeiro, que na época era a capital do Império ainda, olha bem, Império do Brasil. Filho de José Martiniano de Alencar, senador do Império, e de Ana Josefina, aos 10 anos José de Alencar ingressou no Colégio de Instrução Elementar. Durante a noite ele presenciava ali os encontros políticos de seu pai, o que influenciou sua vida. Em sua casa viu acontecer então a maioridade de Dom Pedro II, decretada em 1840. Já com seus 14 anos, José de Alencar foi para São Paulo, onde terminou o secundário e ingressou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco. Mas foi em 1844, ao ver o sucesso do livro A Moreninha, de Joaquim Manuel Macedo, foi então que resolveu que seria escritor de romances. Entregou-se à leitura dos autores mais influentes da época, como Alexandre Dumas, Balzac, Byron, entre outros. O seu primeiro romance publicado foi 5 Minutos, publicado primeiramente em folhetins, sim, aquele estilo de romance, publicado em capítulo por capítulo em jornais, e foi ali sob um pseudônimo no Diário do Rio de Janeiro em 1856 que ele deu início à sua carreira de escritor. Era de se imaginar. No dia 1º de janeiro de 1857, então ele começou a publicar o romance O Guarani, um que veio trazer o José de Alencar para o topo dos escritores mais amados da época. Também em forma de folhetim, o romance alcançou um enorme sucesso e logo foi editado em formato de livro, como a gente conhece. Em 1860, com a morte do pai, José de Alencar se candidatou a deputado do Ceará pelo Partido Conservador, sendo reeleito em 4 legislaturas. Na visita à sua terra natal, se encantou com a lenda de Iracema e a transformou em um livro, um dos livros mais apreciados, mais amados de José de Alencar. Aquele que você fala de José de Alencar, você já lembra dele, é Iracema. Mesmo no auge da carreira política, José de Alencar não abandonou a literatura e em 1864 casou-se com Georgina, com quem teve 4 filhos. Durante toda a sua vida procurou trazer para os livros as tradições, a história, a vida rural e urbana do Brasil. Famoso a ponto de ser aclamado por Machado de Assis como o chefe da literatura nacional, José de Alencar morreu aos 48 anos, no dia 12 de dezembro de 1877, no Rio de Janeiro, vítima de tuberculose. E morreu. Feita uma pequena e breve biografia de José de Alencar, vamos agora aos fatos, vamos agora aos seus livros, sim, aquilo que todo mundo está esperando. Vamos falar das suas obras. Como romancista, José de Alencar escreveu uma variedade de obras. Deixou livros indianistas, históricos, regionalistas e urbanos. Para esse vídeo não ficar muito grande, vou condensar apenas os 3 mais importantes, que são os livros indianistas, urbanos e regionalistas. Vamos começar falando então sobre o indianismo. Na literatura brasileira, o indianismo corresponde a uma tendência literária. Não foi só José de Alencar que escreveu romances de indianistas, mas outros escritores da época também. Foi na primeira geração romântica, entre 1836 a 1852, que o indianismo traz à tona o tema índio idealizado. O índio perfeito, aquele índio que toda mãe queria ter como genro. Meu Deus! E esse tipo de índio é sempre baseado no binômio nacionalismo e indianismo. O nome dessa tendência, esse nome estranho, né, binônimo,
remete à figura escolhida para exaltar aspectos nacionais, que é o índio, considerado bom selvagem, símbolo da inocência e da pureza. Então, o indianismo tratava o índio como algo símbolo para o próprio país, né? No continente europeu, nós já tínhamos os cavaleiros medievais, que eram as figuras românticas que representavam esse bom herói idealizado, corajoso e forte. Só que já no Brasil, a figura romântica do novo herói é a do índio. Então, no Brasil, o herói é sempre esse índio. Isso foi essencial para resgatar no Brasil uma identidade nacional, talvez que ficasse mais próximo do contexto nacional, dali do Império, onde nós temos um Brasil independente e agora o Brasil precisa criar as suas próprias raízes. E onde eles vão buscar isso? No índio. Então, as principais características desses romances: nacionalismo e ufanismo. Isso, nacionalismo, aquilo que enxerga o Brasil, que tenta trazer identidades para o Brasil. Sentimentalismo e religiosidade. A religião ali também está sempre muito presente nas obras e mostra como ela influencia a vida dos personagens. Figura idealizada do índio, você vai ver lá, por exemplo, em Guarani, o índio que arranca um coqueiro, né, uma palmeira do chão com as próprias mãos para fazer de canoa. Então é a perfeição do índio. Língua e costumes indígenas aparecem sempre, então muitas referências à cultura e à língua dos indígenas. Um retorno ao passado histórico. As obras, por exemplo, de José de Alencar, as três mais famosas, o Guarani, Iracema e o Birajara, ele faz como se fosse um relato do Brasil desde 1500 até o período de José de Alencar, ali do Império. Por quê? Ele mostra os primeiros contatos do branco com o índio, depois desse envolvimento e, por último, os momentos atuais, né, os contextos. Ele também faz uma exaltação da natureza e do folclore, tá? Sempre trabalhando com as lendas do folclore, lendas indígenas. E por último, não menos importante, ele traz as influências do medievalismo romântico. O que isso quer dizer? Ele vai buscar nas fontes lá da Europa, dos romances medievais, tipo Dom Quixote, etc., para trazer para dentro das obras indianistas. As obras mais famosas são o Guarani, de 1857, Iracema, de 1865 e Ubirajara, de 1874. Olha que interessante, aqui no final desse vídeo vai ter para você uma linha do tempo, sim, uma linha do tempo contando todas as obras, todas não, né, as principais obras de José de Alencar, elencadas em ordem, para você perceber como ele escrevia hora do indianismo, hora romances urbanos, hora regionalistas. Ele não faz tipo um pouquinho de cada, ele faz um pouquinho aqui, depois volta, ele vai mesclando. A gente vai ver isso com detalhes no final desse vídeo. Legal! O segundo tipo, muito importante, sempre cai no Enem, é romance urbano. E aí você vai ter várias obras como Senhora, 5 Minutos, A Viuvinha. Então essas obras muito marcadas pela figura da mulher. Guarde esse detalhe, figura da mulher. Muitas vezes escrito de acordo com o padrão dos folhetins, isso é, de acordo com aquela tipo de história curtinha que era para publicar toda semana, né? Os romances urbanos de Alencar narram a vida da alta sociedade, da burguesia, né? Bando de burguês safado! Do Segundo Império, ali naquele período, e é claro, suas intrigas amorosas. Fazem referência a logradouros, né, a endereços e espaços de convívios, retratando de maneira fiel os espaços físicos do período. José de Alencar é para quem gosta de detalhes, porque quando ele vai descrever, sim, ele descreve todos os detalhes, mas não só ele descreve os detalhes, ele faz você sentir aquele ambiente, e essa é a grande diferença dele. Nas obras, suas grandes protagonistas são mulheres. Fato que você vai perceber que os livros como A Senhora, A Viuvinha, né, que são títulos que têm até a própria mulher como título da obra. O que diferencia dos outros autores do período, porque a maioria acabava colocando o personagem masculino como principal. E outro detalhe importante aqui é a abordagem profunda que ele faz do conflito psicológico, tá? Não é um conflito apenas dos personagens de interesses mais materiais, mas interesses psicológicos. Principalmente ele faz uma análise das mulheres, das personagens femininas. Nos romances urbanos ainda de Alencar, a trama se desenvolve na direção do esclarecimento da intriga, da briga entre eles e da relação dos segredos. Os finais, embora geralmente felizes, padrão do romantismo, também conduzem a certa crítica das hipocrisias.
sociais que acometiam a burguesia brasileira no período, revelando assim as mazelas da desigualdade social. Então nós tínhamos um grupo muito burguês e tinha aquele grupo mais simples, então mostrava aquelas diferenças sociais. Também criticava a ambição e a degradação moral por causa de dinheiro. Sim, o povo que só pensava em dinheiro. Eu também. O último que nós temos aqui então para finalizar são os romances regionalistas. E se você chegou até aqui, você vai fazer o quê? Vai se inscrever no canal e deixar aquele seu like. É ou não é? Posso contar contigo? É claro! Vamos falar então agora dos romances regionalistas e fechar esse vídeo. Os romances regionalistas abordam costumes típicos de cada região brasileira. Então o José de Alencar, ele não focava apenas no Rio de Janeiro, ele foi buscar outras regiões do Brasil. E aí ele trazia um panorama cultural nacional, com base ali em algumas particularidades. São normalmente ambientados no meio rural e trazem elementos folclóricos também, mas não agora folclore indígena, mas o folclore regional, apresentando características geográficas, influências econômicas, o que remete a uma grande pesquisa e conhecimento geográfico e cultural do autor sobre o Brasil. Então, para ele escrever, ele tinha que ter um conhecimento muito grande do Brasil. Não é uma pouca porcaria, não, não é pouca porcaria, não, é uma grande obra, hein? Não, nada a ver, irmão. Entre as obras estão três que eu vou destacar. O Gaúcho, de 1870, que focaliza o homem dos pampas sul-grandenses, idealizado no personagem Manuel Canho. Depois temos o Sertanejo, em 1875, com o personagem Arnaldo, que encarna o sertanejo cearense. Então nós temos o homem ali do sul, depois nós temos lá do nordeste o cearense. E temos também o Tronco do Ipê e o Tio, chamados de romance fazendeiro, porque descrevem a vida rural, já marcada pelas influências urbanas no interior de São Paulo. Então nós temos o Gaúcho no sul, o interior de São Paulo e o nordeste. Um pouco de cada região aí do Brasil. Pronto, chegamos então agora àquilo que eu prometi, que é a linha do tempo. E nessa linha do tempo nós vamos falar, eu vou apresentar aí as obras na sequência para vocês. Então, José Alencar escrevia romance urbano, romance indianista, romance regionalista e romance histórico. A primeira obra dele é 5 minutos, que foi lançado em formato de folhetim e depois virou romance, livro físico. Depois nós vamos ter 1857 o Guarani, primeiro romance indianista, também no formato de folhetim, que depois vira um livro único, e aí em 1860 ele volta a escrever romance urbano com a Viuvinha. Em 1862 ele vai para o romance histórico, As Minas de Pratas e também Lucila. Em 1864 Diva. Em 1865 ele volta para o romance indianista com a obra Iracema, uma das obras mais importantes aí. Depois ele vai para romance urbano, A Pata da Gazela, 1870, e também o Gaúcho no mesmo ano, que é um romance regionalista. O Tronco do Ipê, um romance regionalista, e ele volta para romance urbano em 1872 com Sonhos de Ouro. E no mesmo ano, mais uma obra regionalista, Tio, 1872. A Guerra dos Mascates, 1873, ele volta a escrever romance histórico. E aí ele se aprofunda também com outra obra, Alfarrábios. Em 1874 ele volta a escrever romance indianista com Birajara. Em 1875, uma das suas obras mais famosas do romance urbano, Senhora. Por fim, ele fecha em 1875 também com o Sertanejo. E ainda há mais uma obra chamada Encarnação, que na verdade ele não chegou a publicar em vida, foi publicada após sua morte, em 1877. Essa foi a linha do tempo de José de Alencar. Espero que você tenha gostado do vídeo, que tenha te ajudado bastante mesmo aí para estudar. Se ficou alguma dúvida, escreve nos comentários, que deixar algum comentário também diferente aí. Tô contando com você, beleza? Grande abraço, sucesso para nós, até o próximo vídeo. Fui!